Fala, minha amiga, fala, meu amigo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É um imenso prazer estar recebendo você aqui para mais essa aula, uma aula onde a gente vai discutir sobre erros relacionados à condução da ventilação mecânica adulto. Na verdade, ao longo dessa aula, ao longo desses 60, 70 minutos que a gente vai ter aqui de bate-papo, a gente vai apontar aqui o que você deve fazer, naquilo que você deve se apoiar para evitar erros que são corriqueiros, eu diria que acontecem em boa parte do tempo, com boa parte das pessoas que conduzem ventilação mecânica, inclusive por mais experiência que elas possuam. Inclusive erros muitas vezes básicos, elementares e que colocam tudo a perder. Então, eu espero que com esse momento aqui que a gente vai ter, eu espero sinceramente que você possa dar um passo à frente, que ele seja de fato um momento transformador na tua forma de encarar o suporte ventilatório, essa importante e potente ferramenta de suporte à vida que deve funcionar como verdadeiramente uma ponte capaz de levar o doente de um momento A, onde ele tem de alguma forma uma condição clínica que afeta a sua capacidade de manter troca gasosa adequada, para um momento B, onde após a recuperação dessa causa, desse problema que motivou a necessidade da ventilação mecânica, uma vez ela resolvida, ele possa voltar a ventilar espontaneamente, sem que ele tenha tido um agravo da sua função pulmonar, sem que ele tenha tido uma piora, sem que ele tenha tido uma lesão secundária, seja pulmonar ou extrapulmonar, produzida muitas vezes pela condução equivocada da ventilação mecânica. Essa é a minha missão, é sobre isso que a gente vai comentar hoje, e eu espero que essa viagem seja realmente muito legal para você, como eu tenho certeza que vai ser para mim. Então, vem comigo. E aí eu vou começar um pouquinho esse bate-papo aqui, me apresentando para vocês, até porque eu sei que para muitos esse é o primeiro momento que a gente vai ter junto aqui. Eu sei que para muitos, né, que chegaram agora, que passaram a me seguir lá no Instagram, que é a nossa principal, né, porta de contato ali, nosso ponto de contato principal, para muitos muitos passaram a ter contato comigo agora, eu sou um desconhecido, então quem é Flávio Maciel? Por que Flávio Maciel se arvora a falar de ventilação mecânica adulto? E por que eu escolhi o Instagram, principalmente, mas na verdade as redes sociais, eu estou em outras redes sociais, como aqui no YouTube, por que eu escolhi levar a minha experiência adquirida no mundo físico para o digital? Qual é a minha missão com isso, né? O que eu viso fazer realmente com esse trabalho, né, esse trabalho de formação dentro do ambiente digital. Então, eu sou fisioterapeuta de formação, sou pernambucano, e fiz toda a minha formação e toda a minha vida profissional aqui no estado de Pernambuco. Então, sou graduado em fisioterapia exatamente há 25 anos pela Universidade Federal de Pernambuco, e há exatos 25 anos eu trabalho em terapia intensiva. Então, há exatos 25 anos eu trabalho com ventilação mecânica. Não só no ambiente de terapia intensiva, mas também já trabalhei com ventilação mecânica no home care, já trabalhei com ventilação mecânica prestando assessoria, sendo especialista de produto para empresas que produzem, que fabricam equipamentos de ventilação mecânica, que alugam, que vendem equipamentos de ventilação mecânica. Já trabalhei como gestor de serviços hospitalares, enfim, então tenho vasta experiência prática aí ao longo desses 25 anos lidando na linha de frente com ventilação mecânica. E desses 25 anos, 18 deles são dedicados também à docência do ensino superior. E nesses 18 anos sempre lecionei disciplinas ou conteúdos direcionados à terapia intensiva, unidades de urgência e emergência e, obviamente, ventilação mecânica. Portanto, é uma vasta experiência aí prática, clínica e docente voltada exatamente para essa temática, que é a ventilação mecânica. E ao longo desses 25 anos, são mais de 9 mil profissionais
que foram capacitados, levados ao protagonismo. São mais de 9 mil profissionais que nós tornamos experts, utilizando exatamente dessa didática que a gente foi construindo ao longo desses 25 anos. E lá, durante a pandemia, lá em 2000, eu entendi que não seria justo e nem tão pouco eu estaria, né, tirando o melhor proveito possível desse meu conhecimento se eu o mantivesse apenas no mundo físico. Então, lá na pandemia, eu fui, né, movido, trazido para dentro do digital, porque esse meu conteúdo e essa minha didática eram necessários para transformar a assistência e para transformar a vida tanto de quem estava lá na linha de frente, atuando, né, na pandemia da Covid-19, como também para transformar a vida das pessoas que precisavam da assistência ventilatória não invasiva ou invasiva durante a pandemia. E assim eu o fiz. Então, nesse intervalo de tempo todo, aí a gente vem disseminando conteúdo técnico-científico. Sou autor de vários livros, capítulos de livros, artigos científicos. Eu fui organizador de um programa de educação continuada muito conhecido por parte dos fisioterapeutas respiratórios, cardiovasculares e intensivistas, que é o Profísio, que tem a chancela da Assobrafi, que inclusive tive a honra de presidir entre os anos de 2017 e 2020, exatamente durante o período mais crítico da pandemia. Então, durante esse momento, eu presidi a Sobrafi, foi durante a minha gestão que nós produzimos mais de 50 documentos norteadores que ajudaram tantas pessoas na linha de frente também a lidar com a pandemia da Covid-19. Eu sou mestre em ciências biológicas, doutor em ciências da saúde, então sempre fiz ciência, sempre produzi ciência e procurei me qualificar para a docência do ensino superior, procurei me munir das informações e da formação necessária para qualificar a minha veia docente. Então, a prática baseada em evidência, que é algo que sempre alicerçou o meu dia a dia assistencial, também utilizar isso dentro do ambiente de sala de aula, dentro das minhas aulas, para que aquele profissional que por mim é qualificado possa fazer uso desse instrumental na hora de escolher a melhor forma de ventilar, como ajustar o ventilador. Inclusive, isso é um motivo de muito erro durante a ventilação mecânica, porque há uma verdadeira dissociação entre a prática baseada em evidência e aquilo que muitos dos nossos colegas fazem no dia a dia, na verdade. Então, tem muita coisa que é feita frente à ventilação mecânica que não bate com as melhores evidências disponíveis. Então, é preciso modificar isso. E eu procuro sempre, nas minhas formações, trazer isso à tona. Sou especialista profissional pela Sobrafi Cofito, tanto em fisioterapia respiratória, quanto em fisioterapia e terapia intensiva, porque sempre entendi que eu precisava atestar para a sociedade, para os pacientes que eu atendo, para os serviços hospitalares aos quais eu sou vinculado, a necessidade de mostrar para eles que eu tenho qualificação prática, voltada para a prática assistencial. Atualmente, eu sou servidor da Secretaria Estadual de Saúde aqui do estado de Pernambuco. Eu sou lotado há 18 anos na unidade de terapia intensiva aqui do Hospital da Restauração, que é o maior hospital de trauma do Nordeste brasileiro. Então, toda a minha experiência relacionada ao paciente neurocrítico advém desses 18 anos de atuação profissional nessa unidade de terapia intensiva, mas também nunca deixei de trabalhar na área ambulatorial. Então, eu trabalho com distúrbios do sono, então a minha experiência em ventilação não invasiva sempre foi, ela cresceu muito a partir do momento que eu fiz meu doutorado em distúrbios do sono e passei a trabalhar ambulatorialmente, tanto com a apneia do sono, como a síndrome da hipoventilação, da obesidade, com pacientes neuromusculares. Então, nas minhas formações, sempre trago esse conteúdo para dentro da formação de ventilação mecânica. A gente não pode ficar focado apenas na terapia ventilatória para o paciente crítico, a gente tem que pensar também no doente potencialmente crítico, no doente fora do ambiente hospitalar. Então, eu tenho um serviço, né, de fisioterapia ambulatorial aqui na cidade de Recife, que é a Santevi. Também tem um ambulatório de fisioterapia nos distúrbios do sono no Centro de Medicina Especializada de Caruaru, uma cidade a 140 quilômetros aqui da capital, Recife. Além disso, eu atualmente sou presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Primeira Região, que abarca os estados de Pernambuco, Alagoas,
Rio Grande do Norte e Paraíba, e isso me dá muita capacidade, muita propriedade, local de fala para discutir a autonomia profissional, essa interdisciplinaridade, como é que a fisioterapia se posiciona nessa interdisciplinaridade, como se dá essa relação com a medicina, com a enfermagem, que são os principais atores aí dentro do ambiente de terapia intensiva. Então, tudo aquilo que é da seara da fisioterapia, da medicina, da enfermagem, é aquilo que é compartilhado. Então, sempre busco também trazer esses pontos de discussão, muitos deles às vezes são críticos, e a gente precisa estar discutindo, porque muitas vezes se erra por não se saber qual é a competência de cada um frente à ventilação mecânica, muitas vezes se erra pela falta de uma discussão de alto nível com respeito mútuo. A gente tem que entender que ventilação mecânica não possui dono. Ventilação mecânica é um recurso de suporte à vida compartilhado, transversal a diversas profissões. A lei que regulamenta a medicina não coloca como ato privativo da medicina a condução da ventilação mecânica, mas sim a coordenação geral do processo, que cabe ao profissional médico, mas a condução, a adoção da estratégia, a discussão da estratégia, cabe a todo e qualquer profissional da UTI, desde que ele possua propriedade, desde que ele tenha conhecimento técnico, expertise para tal. Então, essa minha experiência como gestor de uma autarquia pública federal que regulamenta uma profissão, que fiscaliza o exercício profissional, dá para mim também essa tranquilidade de orientar os profissionais de como, no dia a dia, lidar com algumas dificuldades e torná-los mais aptos a vencer os obstáculos que muitas vezes aparecem no nosso dia a dia, que colocam em risco as prerrogativas profissionais ou, como eu já falei, a tão almejada interdisciplinaridade. E também, atualmente, estou coordenando a comissão de título de especialista do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, todo o processo que leva à elaboração da prova e à certificação, né, a emissão do título de especialista nas diversas especialidades da fisioterapia, atualmente são 15 especialidades, elas passam por uma comissão a qual eu tenho a honra de coordenar. Então, se alguém também tem esse interesse de ter esse título, de alguma forma vai ter uma interface de contato com o nosso trabalho lá nessa comissão. Então, toda essa minha experiência, ela é colocada à disposição de vocês lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, nas minhas formações, em todo e qualquer projeto com o qual me envolvo, até porque eu não consigo separar o Flávio profissional da assistência, do Flávio docente, do Flávio que exerce uma função gestora, ou do Flávio que está à frente de um órgão que representa uma categoria profissional, uma especialidade profissional. E aí, a partir desse combo inteiro, eu busco, com essa vasta experiência e, sobretudo, uma paixão imensa que eu tenho e que eu sempre nutri pelo ensino, garantir que cada um de vocês que tem interesse por ventilação mecânica, que já lidam com ventilação mecânica, ou que pretendem lidar, tornem-se verdadeiramente experts em ventilação mecânica, e não apenas curiosos, não apenas reprodutores de protocolos, de guidelines, de diretrizes, que vocês deixem de cometer erros que a maioria dos profissionais cometem, e que assim, verdadeiramente assim, vocês possam alcançar o tão sonhado protagonismo, que é aquela situação, aquele momento de carreira onde você se destaca, onde você realmente é valorizado, onde você tem uma voz ativa dentro daquele grupo do qual você faz parte. Então, essa é a minha missão de vida, esse é o meu propósito, foi para isso que eu me preparei, e hoje é um ponto inicial que eu apresento para que vocês possam, com a minha ajuda, chegar a esse ponto de tornarem-se protagonistas, experts em ventilação mecânica. Então, hoje, para mim, esse momento ele deve ser entendido como mais que uma aula onde eu vou apresentar uma série de conteúdos, e aqui eu vou falar sobre muita coisa, sem enrolação. É óbvio que não dá para esgotar
tudo que é referente à ventilação mecânica adulta em pouco mais de 1 hora, mas eu vou trazer, pode ter certeza, já prepara o bloquinho aí, você vai ter muita coisa para tomar nota, você vai ter muito insight, você vai ter muito dever de casa para fazer, você vai ficar com muita dúvida, você vai me mandar muito direct, e mande lá no Instagram, tá? Manda aí no chat também, minha equipe vai selecionar essas perguntas, vai mandar para mim, depois eu mando as respostas, eu vou ficar postando respostas lá no Instagram, tá? Quem entrar na minha formação também vai ter o momento de ficar sendo mentorado e eu vou responder tudo para você, mas mesmo nessa 1 hora, você vai sair daqui com muita informação de valor. E eu tenho certeza que mais com a aula, isso aqui vai ser um ponto de virada na carreira de vocês. Vocês vão mudar completamente a forma de enxergar esse cidadão que está aí na tela de vocês, esse ventilador mecânico. Vocês vão passar a enxergar esse gerador de fluxo como algo que vai além de uma tela com uma série de parâmetros que vocês devem programar e que muitas vezes esses parâmetros são ajustados com base em regras decoradas, em questões que muitas vezes foram pontuadas para vocês sem que ninguém questionasse a razão de ser, qual é a lógica, baseada em quê. São dogmas que foram postos e que quem se atreve a questionar muitas vezes é ridicularizado ou é tido como alguém que quer inventar moda, mas não. Quem está errado é quem está reproduzindo algo que sequer se justifica. E tem muita coisa que a gente vem repetindo ao longo do tempo que não tem a menor evidência, que não se sustenta com base em ciência. Então, hoje eu vou apresentar para vocês os elementos chaves que fazem toda a diferença na forma como você aí lida ou irá lidar com ventilação mecânica. Ao final dessa aula, vocês podem ter certeza, estarão totalmente preparadas e preparados para evitar os erros mais comuns. E eu selecionei 7 erros muito comuns, 7 erros genéricos que se desdobram em inúmeros outros que eu também vou apresentar exemplos práticos para vocês aqui. Tudo que eu vou apresentar aqui vai ter exemplo prático e provavelmente vocês vão estar se identificando com coisas que podem ter acontecido no plantão de hoje de vocês, no plantão de ontem, da semana passada, uma situação que aconteceu no estágio, na residência de vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês ou já viveram essas situações ou ainda vão viver, porque elas são muito, muito comuns. Elas acontecem na minha vida repetidamente e eu aprendi muito com elas. E não é porque eu errei ou porque eu tive que vivenciar tantas vezes essas situações que vocês precisam estar repetindo, repetindo e repetindo, muito pelo contrário, tá? Então vocês vão estar preparadas e preparados para evitar esses erros banais e muito comuns, que comprometem, sobretudo, o sucesso da estratégia ventilatória, que atrasam o desenvolvimento profissional de vocês. Aí isso vai culminar com o quê? Vai culminar com um paciente que chega com uma lesão restrita a um determinado órgão, às vezes nem é uma lesão pulmonar, e que durante esse período de ventilação mecânica, que deveria ser curto, enquanto aquele problema de base ele é sanado, ele é resolvido, nesse período que deveria ser curto, por um ajuste equivocado aqui desse cidadão, um ajuste que não respeita os limites, por exemplo, de proteção do pulmão, proteção de via aérea. Um ajuste ventilatório, por exemplo, que produz um impacto hemodinâmico ruim. Impacto hemodinâmico esse que leva a uma redução da oferta de oxigênio de tecidos à distância, que leva a uma redução da perfusão periférica, e essa redução de perfusão periférica leva a uma lesão neurológica secundária, produz uma lesão de microbiota, uma lesão gastrointestinal secundária, produzindo, por exemplo, constipação, essa constipação, por sua vez, favorecendo uma proliferação bacteriana e levando, em muitos casos, a uma septicemia, que sequer as pessoas, às vezes, têm ideia que pode estar associada à ventilação mecânica injuriosa.
Eu estou falando aí de uma associação que pode existir entre lesão pulmonar induzida pelo ventilador, impacto hemodinâmico, alteração de microbiota, constipação, aumento de proliferação bacteriana, septicemia e falência de múltiplos órgãos com morte. Você sabia que isso pode acontecer e a causa está lá no pulmão e na ventilação mecânica errada? O cara não tinha lesão de microbiota, não tinha alteração importante de microbiota, não tinha alteração gastrointestinal, não tinha sepse, mas desenvolveu isso, e isso foi potencializado pela ventilação mecânica. Então, se a gente não é capaz de enxergar além do ventilador mecânico, a gente vai trazer muito prejuízo para o doente. E muitos desses colegas que durante a pandemia estavam assim, ó, totalmente paramentados, eram meros técnicos que só sabiam ir ali, ó, e ajustar parâmetro baseado em regra pré-estabelecida. Mas na hora que essa regra pré-estabelecida se deparava com alteração importante de mecânica, se deparava com alteração hemodinâmica de base, se deparava com alteração de microvasculatura pulmonar, se deparava, por vezes, com alteração de base, já uma alteração primária neurológica, que já se deparava com uma série de outras alterações multiorgânicas produzidas pelo ambiente de UTI, pela doença crítica, não sabem o que fazer a partir desse momento. Por quê? Porque não sabem individualizar a ventilação mecânica, só sabem seguir regras pré-estabelecidas. Não sabem sair da regra para a individualização. E esse é um dos 7 graves erros que a gente comete, sermos incapazes de individualizar a ventilação mecânica. Flávio, como é que se individualiza a ventilação mecânica? É entendendo a condição que o paciente apresenta, e a partir dela, é claro que existe um pacote de cuidados relacionados à ventilação mecânica, que são baseados em evidência, a partir dos quais a gente começa a estratégia, mas existem também, a partir daí, uma série de respostas individuais que o paciente apresenta, que dependem da sua hemodinâmica, da sua mecânica, da sua troca gasosa e dos seus exames de imagem, por exemplo. A partir disso aqui, da nossa variação beira-leito, dessas condições, a gente precisa fazer ajustes específicos, e é aí onde o bicho pega, que é uma minoria que consegue fazer isso, mas eu tenho certeza que eu posso ajudar vocês a aumentarem esse corpo de profissionais aqui, torná-lo muito maior e muito mais robusto, esse corpo de profissionais que consegue fazer isso, ter um olhar para a individualidade do paciente e conseguir tirar o melhor proveito a partir desse momento. Então, esse é o problema, é que se a gente não for capaz de fazer esse ponto de virada, de ter um olhar além do primário, além do básico, além do técnico, indo buscar conhecimentos além dos elementares, entendendo que não é só decorando documentos que a gente consegue tirar o melhor resultado, a gente não vai muito longe. E eu tenho certeza que aqui a gente está no ponto da virada. E aí, pessoal, a gente precisa entender que a ventilação mecânica não é um tratamento. Isso também é um problema, né? Muita gente acha que vai resolver tudo com ventilação mecânica. Quer ver um exemplo? Eu disse que eu ia dar vários exemplos. Tu tá de plantão? Vê se não já aconteceu isso contigo. Tu tá de plantão, de repente alguém te aparece com um papelzinho impresso na mão, assim, ó, balançando e faz assim: doutora, fulano, tal, cicrano, olha essa gasometria aqui. Vê que a acidose metabólica, o paciente está com pH aqui de 7,12. Poxa, que não é nem acidose, tá? Isso é acidemia. O pH abaixo de 7,35 denota acidemia. Essa é a nomenclatura correta. Tá? E aí, quando você vai olhar os componentes, por exemplo, bicarbonato e PaCO2, que compõem o principal sistema tampão, lembrando que a gente não interpreta equilíbrio ácido básico apenas a partir do PaCO2 e do bicarbonato. Eu falo muito sobre isso dentro da minha formação em ventilação mecânica,
Porque lá tem um módulo sobre monitorização dos gases. E aí tem aula sobre gasometria arterial, para todo mundo se tornar expert nesse exame, que talvez seja um dos exames mais realizados dentro do ambiente de terapia intensiva. Não é só PaCO2 e bicarbonato que me leva à interpretação de um status, de uma alteração do status ácido básico. Isso é um erro. Você tem que analisar outras variáveis, como, por exemplo, o anion gap. Quem não sabe interpretar anion gap vai ter dificuldade, por vezes, a manejar alterações de equilíbrio ácido básico. Mas vamos lá. O doente chega com pH de 7,15, está lá no básico, né? Ele está lá com um bicarbonato, vamos dar um exemplo aqui, de 15. Uma baita de uma acidose metabólica. E aí esse paciente está com cedoanalgesia, está sedado, está entubado, está em modo assistido controlado à pressão, tá? Só que mesmo sedado, ele apresenta drive, controle da ventilação, e aí por mais que você tenha programado uma frequência de 14 incursões por minuto, ao longo do minuto, no total, ele faz 24 incursões por minuto. Flávio, por que ele faz tão mais? É porque ele está com aumento do trabalho ventilatório? É porque tem secreção? É porque tem aumento de carga ventilatória? Às vezes nem é. Às vezes é só porque o drive dele está exacerbado por conta da acidemia. pH baixo, bicarbonato baixo, estimulam o drive por conta dos quimiorreceptores. E aí ele passa a estimular uma maior frequência de ativação dos músculos inspiratórios, e a frequência dele aumenta. Por mais que você tenha programado uma frequência menor, a frequência total é maior, e aí o gasto metabólico dele também está maior, né? Então ele tem 14 programado, mas ele está fazendo ali 24, o que importa é o total. Então ele já está com um volume minuto mais alto, porque o volume minuto é o produto da frequência respiratória pelo volume correto. Inclusive está aqui, ó, um exemplo, não é o mesmo paciente, mas é bem parecido, uma frequência de 23, um volume corrente de 940 ml, poderia ser muito bem esse caso ao qual eu estou me referindo, porque está em modo, está com volume muito alto, embora aqui seja um padrão de modo VCV, inclusive com um modo que já deveria ter deixado de ser usado há muito tempo, que é o SMV, mas eu não estou discutindo nem a escolha errada do modo aqui. Vê como tem erro, tá, gente? Eu estou mostrando aqui só que está com volume alto aqui, no total, 940, e por mais que o programado seja 700, ele faz 940 aqui, porque é um ciclo assistido que ele está fazendo aqui no SMV. Não vou entrar em detalhes agora, porque não daria tempo, a gente teria que ter uma aula específica sobre cada modalidade dessa, e na trilha a gente tem. Aí ele faz um volume alto em cada ciclo, muitos ciclos por minuto, o volume minuto dá alto. O volume minuto normal no adulto é entre 5 e 10, ele está fazendo aqui 16,2. Fazendo esse volume minuto mais alto, ele vai eliminar mais CO2. Por quê? Porque a ventilação alveolar e a concentração de CO2 no sangue arterial são inversamente proporcionais. Quanto maior a taxa de ventilação, menor a concentração de CO2 arterial. Portanto, ele vai reduzir o CO2, vai fazer uma hipocapnia. Para quê? Para que lá na solução tampão, aquela acidemia metabólica, aquela acidemia de origem metabólica por queda do bicarbonato, possa ser, em um determinado momento, compensada por uma redução do CO2, já que a redução do CO2 vai produzir uma redução do componente ácido. E aí, esse pH, gente, um outro erro, esperar que esse pH normalize, volte para 7,35. Não existe isso. Não existe compensação que normalize pH. O que normaliza o pH é a solução do problema. A compensação é para minimizar, reduzir o impacto da acidose. Então, essa hiperventilação acontece para gerar uma alcalose ventilatória compensatória. E esse pH que está abaixo de 7,2 fica acima de 7,2. Por quê, Flávio? 7,2.
porque se sabe que pH abaixo de 7,2 é muito nocivo. O risco de você ter morte celular é muito alto. Então, o limite que a gente normalmente aceita na prática clínica é 7,2. Então, a gente vai correr atrás disso, né, de um aumento desse volume minuto para esse objetivo. Só que não se pode, por exemplo, imaginar que a gente vai corrigir por completo essa acidemia com aumento de frequência. E tem gente que vai lá, não se dá por feliz, vai lá e aumenta essa frequência. Vamos calcular o volume minuto ideal e vamos aumentar essa frequência ainda mais para, com isso, baixar o CO2, que já está lá em 25, baixar para 15. E esquece, vê só o problema. Esquece que o CO2 tem uma relação direta com o diâmetro das arteríolas. Se você reduz demais a concentração de CO2, as arteríolas vão passar por um processo de constricção. E aí imagina a arteríola cerebral, por exemplo, que é muito reativa à variação do CO2. Na hora que tu hiperventila e o CO2 cai abaixo de 20, você pode ter um risco imenso de isquemia com infarto cerebral. Você pode estar tentando resolver a acidemia metabólica e produzindo microinfartos cerebrais. Tu sabia que isso pode estar acontecendo? Então, vê qual é o problema do curioso mexendo na ventilação mecânica. Por isso que eu fico, às vezes, pensando assim, pô, tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem para aceitar trabalhar em terapia intensiva, aceitar trabalhar com ventilação mecânica sem dominar, cara. É muita coragem. Ou falta de bom senso. Porque se você. Ou então um desconhecimento total do risco. Porque se a pessoa tiver o mínimo de conhecimento dos riscos que pode estar correndo e que pode estar produzindo para o paciente, se não tiver amplo domínio daquilo que está fazendo, eu acho que não teria coragem de mexer, não. Então, um erro grave é achar que a gente vai resolver problema com ventilação mecânica. O ventilador mecânico, a ventilação mecânica, não é um tratamento. Por definição, a ventilação mecânica é uma estratégia de suporte. Ela existe para que a gente possa manter a troca gasosa do paciente, para que a gente possa produzir repouso da musculatura ventilatória, para que a gente possa garantir ventilação enquanto ele não tem capacidade de controlar a própria ventilação, até que a causa que produziu isso seja resolvida e ele possa ser devolvido à ventilação espontânea. Então, pode ser indicada no procedimento cirúrgico que exige inibição de drive por anestesia geral, pode ser indicada para uma disfunção neurológica central que afeta o controle da ventilação, como, por exemplo, um TCE, como, por exemplo, um acidente vascular encefálico ou outra afecção neurológica grave. Pode ser indicada quando se tem uma falha na condução do impulso nervoso que controla a musculatura ventilatória, como, por exemplo, num trauma raquimedular cervical alto. Pode estar indicado em um quadro pneumônico grave que afeta demasiadamente a troca gasosa e aumenta demais o trabalho ventilatório. Pode estar indicado na exacerbação de doenças crônicas, como a DPOC, a doença neuromuscular. Pode estar indicada, por exemplo, numa exacerbação de uma doença cardíaca grave, como a insuficiência cardíaca que evolua com edema pulmonar cardiogênico. Pode estar indicada, por exemplo, na síndrome do desconforto respiratório agudo. Enfim, existem N indicações clínicas nos grandes procedimentos cirúrgicos. Existe uma gama imensa na intoxicação exógena pela ingesta de barbitúricos, né, que inibam o drive ventilatório. Existe, enfim, uma gama imensa de possíveis indicações para que você faça uso desse equipamento, que nada mais é do que um gerador de fluxo, onde você modula, ajusta uma série de variáveis. As principais são a escolha do modo, que pode ser uma modalidade assistido controlada, uma modalidade totalmente assistida, ou uma modalidade espontânea. Pode ser uma modalidade convencional ou não convencional, que muitos chamam de avançada, e a gente precisa conhecer todas elas, saber as particularidades, saber as indicações e quais são as evidências.
tá? Aonde é melhor, mais indicado fazer uso de uma ou da outra. Você programa a FiO2, que é a fração inspirada de oxigênio. Você programa a PIP, que é a pressão positiva no final da expiração. Programa o trigger, que é a sensibilidade inspiratória. Programa a rampa, que é o rise time, a sensibilidade expiratória, o nível de pressão inspiratória, que pode ser a pressão de suporte ou a pressão controlada, pode programar o volume corrente, o tempo inspiratório, o fluxo, enfim, existe uma série de variáveis que a gente pode estar programando. Mas, além disso, é um equipamento que hoje nos traz uma gama imensa de possibilidades de monitorização. Monitorização escalar, que você tem uma gama de dados, e aí depende da configuração do ventilador. Você tem ventilador que tem uma monitorização mais básica e outros que tem uma monitorização mais avançada, que, por exemplo, que dá dados como Stress Index, que é uma variável para avaliar o grau de proteção pulmonar, que dá monitorização de potência mecânica, que é o Mechanical Power, que é outra variável muito útil para avaliar o grau de proteção pulmonar, que possibilita a monitorização hoje com inteligência artificial do índice de assincronia ventilatória. Quanto maior a taxa de assincronia, maior o grau de disfunção diafragmática, maior o risco de lesão pulmonar e pior o prognóstico clínico. Pode te dar ainda a capacidade de monitorizar o fluxo expiratório final, para a gente saber se o doente está ou não aprisionando o ar. Além, claro, da medida de driving pressure, complacência, resistência, auto-PIP, que é também chamada PIP intrínseca, mas também monitorização gráfica, gráficos escalares, que são os gráficos em função do tempo, né? Pressão-tempo, que a gente vê, ó, pressão de pico e pressão de platô bem distintas. A gente pode ter gráfico de fluxo, tempo, fase inspiratória e fase expiratória, gráfico de volume-tempo, com o volume ascendente, que é inspiratório, e descendente, que é ex. Aqui tem uma pausa inspiratória, que gera esse platô de volume. Como é que eu sei que tem pausa? Por isso que eu consigo ver pique, platô. Então, um olho de um observador treinado rapidamente extrai dados de um gráfico que muitos não conseguem extrair, né? Além disso, pode ter os loops. A gente muda a página desse ventilador e aparecem loops, loop PV, loop fluxo volume. Aí no loop PV eu posso avaliar recrutabilidade em pacientes com SARA. Então, quanto mais capacitado, habilitada for você para tirar proveito dessa monitorização, menos erros você vai cometer, por uma razão simples. Você vai conseguir individualizar melhor, você vai conseguir tomar medidas corretivas, você vai conseguir revisar parâmetros ventilatórios que não estão dando muito certo. E assim você vai conseguir reduzir o potencial lesivo da ventilação mecânica e também proteger órgãos à distância. Um dos maiores problemas quando a gente fala de ventilação mecânica mal ajustada, mal programada, é o chamado biotrauma. Anota esse termo aí. Biotrauma é a liberação de mediador inflamatório na corrente sanguínea a partir da lesão mecânica produzida do pulmão pelo ventilador mecânico. E esses mediadores inflamatórios acabam atingindo outros órgãos longe do pulmão. E aí você acaba produzindo disfunção multiorgânica, que pode evoluir para a chamada falência de múltiplos órgãos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, como eu te disse, eu selecionei 7 graves erros que eu vou apresentar agora para você, e eu vou dar vários exemplos sobre cada um deles e te dar algumas orientações para que você os evite, tá? Então, na hora que a gente fala de erros, então aí, ó, não cometa isso, tá? Então, fuja disso. Fuja disso, tá? Até para você não colocar o seu botox
em risco, né, não acabar com a validade do seu botox, conforme nosso colega aqui está fazendo, franzindo essa testa. Então, os 7 erros que eu acho que são os mais graves são pouca individualização, muito generalismo, né? É muita receitinha de bolo, é muita FI de 50% para todo mundo, é muita, né, PIP de 5 para todo mundo, ou então PIP de 8 para todo mundo, é volume corrente de 500 ml para todo mundo, é PCV e PS, ou PCV ou PS para todo mundo, é pouca individualização, tem que recrutar todo paciente com SARA. A gente tem que fugir dessas expressões, ó. Todo mundo, sempre, tá? Nunca. Tem que fugir dessas palavras generalistas quando a gente está se referindo à ventilação mecânica no paciente adulto. Então, individualize. E daqui a pouco eu vou dar vários exemplos de pouca individualização. Ajuste sem avaliação. Tecnicismo puro, né? Aquela pessoa que chega lá, reproduz o que está no protocolo da unidade, normalmente impresso, afixado em algum lugar público, para que todo mundo tenha acesso e conhecimento. Vai lá e porque alguém disse que tem que ser sempre aquele modo, tem que ser sempre aquele parâmetro, coloca sem sequer se preocupar com o que vai ter de resultado depois. Exemplo simples, o volume corrente inicial tem que ser de 8 ml por quilograma de peso predito. Aí você mede o paciente, tudo bonitinho, faz a medida usando o comprimento da tíbia pelo método de Schunleia, tem que saber fazer, tá? Ou então usando o comprimento do antebraço, forearm, vai lá, faz tudo certinho, tem que saber fazer. Faz, encontrou a altura estimada, calculou por fórmula o peso predito, multiplicou por 8, chegou ao volume corrente, programou e saiu, deu as costas. Só que quando foi medir lá, alguém foi lá e mediu com pausa inspiratória a chamada driving pressure, que é a pressão de platô menos a PIP, o valor estava a 18, 19, 20, estourada, acima de 15. Qual o problema disso, Flávio? Desde 2015, a gente sabe que uma drive pressure, especialmente em pacientes com SARA, com SDRA acima de 15, associa-se a aumento da mortalidade. Pacientes com drive pressure maior que 15 morrem mais. Claro que a evidência é mais robusta para SARA, mas esse dado também parece ter uma associação muito boa, que eu digo assim, muito forte, né? Embora seja um desfecho muito ruim, com mortalidade também fora da SARA. E qual a relação, Flávio, de driving pressure alta com volume corrente? Isso está indicando que é volume demais para um pulmão pequeno. Mas, Flávio, mas a gente não calculou o peso predito, e o peso predito não se baseia na estrutura anatômica do tórax do doente? Verdade. Mas deixou-se de levar em consideração que a patologia pulmonar que esse paciente tem, muito provavelmente produz colapso, consolidação, edema pulmonar, reduzindo a área do pulmão que é capaz de receber parte desse volume. E aí o volume se concentra muito na área do pulmão que está restando. E aí é pressão demais para uma unidade alveolar. A gente chama isso de aumento do strain pulmonar, aumento do stress pulmonar, que são variáveis relacionadas às ajudas. Erro, piora a mortalidade, você está prejudicando e você vai ter dificuldade de se empoderar e se colocar como numa posição de destaque na condução da ventilação. Outro erro crasso, pensar apenas nos pulmões, né? Ajusta a ventilação, mas não se preocupa, por exemplo, com o impacto da escolha daqueles parâmetros sobre o músculo ventilatório.
Não se preocupa, por exemplo, com o tempo total de ventilação assistido controlada, que pode produzir atrofia por desuso. Não se preocupa, por exemplo, com a associação entre delay de disparo, esforço inefetivo, e o miotrauma excêntrico. Não se preocupa com a relação entre as assincronias e a disfunção diafragmática. Esquece que o uso de uma pressão positiva inadequada pode produzir impacto hemodinâmico, pode afetar a função renal, pode afetar a função gástrica, pode afetar a função neurológica, hemodinâmica, cardiovascular. Então, tem que pensar na inter-relação entre pulmões e órgãos pulmonares. Senão, você foca só no pulmão e traz uma série de prejuízos multiorgânicos. Você está ajustando o ventilador e alguém está precisando aumentar droga vasoativa para dar conta de corrigir a alteração hemodinâmica que está sendo potencializada pelo ajuste ventilatório inadequado. Outro erro grave, proteção pulmonar insuficiente. Então, ausência de preocupação com os parâmetros ventilatórios que indicam proteção. Então, não monitoriza stress index, não monitoriza potência mecânica, mechanical power, não monitoriza driving pressure, pressão de platô, volume corrente, não monitoriza graficamente para ver, por exemplo, se tem um bico de pássaro no loop PV. E eu estou falando de variáveis que não é só ver, não é só saber o valor, não é só calcular. Precisa interpretar, precisa saber a relação disso com desfecho clínico, saber a relação disso com ajuste ventilatório, saber o que fazer diante de um achado ruim desse parâmetro, para que a gente possa tomar a medida corretiva. Monitorização ineficaz é olhar para um gráfico de sincronia e você não sabe sequer tem uma lógica de monitorização, de correção. Muitas vezes não consegue corrigir e o caminho mais fácil é pedir para sedar o doente. Aí ceda o doente, você gera mais delírio, mais dependência de ventilação mecânica, mais tempo de UTI, mais infecção, mais mortalidade. Muito tecnicismo, pouca cientificidade, pouco aprofundamento técnico, pouco aprofundamento científico. É o que mais a gente tem. Eu costumo dizer que sempre é muita pergunta, como eu faço, e pouca gente preocupada em saber por que eu devo fazer isso. Eu gostaria que as pessoas se preocupassem mais em aprender por que eu devo ventilar dessa forma, ao invés de só perguntar como é que eu ventilo um DPOC. Porque aí é decoreba, isso não vai funcionar. Agora, por que o paciente com DPOC precisa muitas vezes, ou é preferível muitas vezes, ventilá-lo na fase aguda em volume controlado? Por quê? E aí a gente vai explicar por quê. Porque a garantia de um volume minuto nos ajuda na minimização da hipercapnia e da acidose, da exacerbação hipercapnia. Mas, Flávio, ao fazer isso, eu não posso ter aumento da pressão de pico? Pode, mas a pressão de pico não é quem produz o barotrauma. Aí a pessoa vai perguntar, por quê? Aí eu vou responder, porque a pressão de pico é a pressão total do sistema. E como ele tem alta resistência, parte dessa pressão foi para vencer a via aérea. Não vai chegar lá dentro do alvéolo. O que importa é a pressão de platô, que é a pressão que reflete a pressão do alvéolo. Sim, se a pressão de platô estiver acima de 30, eu tenho medo de barotrauma. Mas se a pressão de pico estiver de 50 e a pressão de platô estiver de 25, não há problema algum. 25 centímetros de água daqueles 50 foram dissipados antes de atingir o alvéolo, então não vai produzir barotrauma. Então, mais ciência, mais evidência, mais PBE e menos tecnicismo. E uma outra coisa que falta muito para quem trabalha com ventilação mecânica são habilidades flexíveis, habilidades que não são habilidades hards, aquelas habilidades técnicas duras do conhecimento de ventilação, as chamadas soft skills. Então, a inteligência emocional, empatia, capacidade de se comunicar e de se interrelacionar com a equipe, não é? É a vontade
vontade de aprender, é a vontade de evoluir, né? E tudo isso faz parte de um contexto de habilidades aí de quem conduz bem ventilação mecânica, não se engane. Do contrário, você fica patinando. Ah, Flávio, na minha unidade não adianta a gente se preparar, não, porque vem alguém, chega, diz como é que quer fazer e faz do jeito que ele quer. Será que é só porque ele quer ou porque ele não se sente no ambiente onde as pessoas consigam demonstrar para ele capacidade, propriedade, assertividade, para que ele se sinta plenamente confiante de que pode entregar a condução da ventilação mecânica mais, né, uma parcela maior da condução da ventilação mecânica para o outro. Já parou para pensar nisso? Que às vezes o defeito e o erro está na gente, não no outro? E eu entendo que isso passa por ausência de soft skills, tá? Então, esses são erros comuns, gente, comuns, podem comprometer sobremaneira a recuperação dos pacientes, piorando o seu prognóstico clínico. Para além disso, eles impedem o desenvolvimento da tua autoridade profissional. Evitá-los vai fazer toda a diferença, não só que é o principal para salvar vidas, mas também para destacar a tua habilidade profissional e te levar, como eu tenho falado desde o início, ao protagonismo dentro da tua equipe. Então, individualiza, gente. Tem vários artigos trazendo a importância de personalizar a ventilação mecânica. Olha lá, ó, de individualizar a ventilação mecânica em diversos cenários clínicos. Quanto mais grave for o comprometimento pulmonar, maior a necessidade de individualizar, gente. Na hora que tu vai ventilar, se tu está no UTI, de pós-operatório de cirurgia eletiva, pós-operatório de cirurgia ortopédica, pós-operatório de cirurgia, né, de cirurgias, até mesmo abdominal, paciente sem lesão pulmonar, sem alteração de função pulmonar, você ventila, na maioria das vezes, com um parâmetrozinho lá que é programado, um padrão de ventilação, aí tudo bem, até existe uma certa generalização. Agora, quanto mais grave a lesão pulmonar, à medida que vai havendo um grau de comprometimento de função pulmonar, não há como se basear em receita pré-fabricada. Você vai ter que lançar a mão da personalização. Vou dar alguns exemplos por aqui de erros cometidos. No Brasil, desde 1998 para cá, por exemplo, há uma tendência a só se querer ventilar na fase aguda em PCV. Praticamente se jogou para o ostracismo o VCV. Esse é um erro. Não existe qualquer evidência que diga que PCV é melhor do que VCV, mas as pessoas acham que é. PCV só é melhor do que volume controlado se o doente estiver fazendo muito esforço. E tu quer o paciente fazendo muito esforço em ventilação mecânica? Ah, mas Flávio, mas meu doente está com um drive muito exacerbado. Tenta resolver a causa do drive exacerbado. Eu não estou falando de sedá-lo mais, não. Estou falando de resolver a causa. Às vezes a gente está querendo que o doente reassuma o controle da ventilação antes mesmo de resolver as causas que estão exacerbando o drive. VCV, durante a pandemia, se mostrou o quanto ele é importante. Controlar volume corrente é variável independentemente associada à proteção pulmonar, ter o controle do volume, tá? Controlar volume minuto é importantíssimo para manter, a perfusão cerebral em pacientes neurocríticos na fase aguda, para pacientes asmáticos e DPOC que são hipercápnicos, para o doente com SARA, que você precisa manter o volume corrente constante. E eu não estou falando de PRVC, que é outro erro. As pessoas acham que PRVC é o modo perfeito. Está longe de ser perfeito o PRVC. Eu não vejo vantagem alguma de PRVC. Muito pelo contrário, se tu bota o doente para ventilar em PRVC, que é um modo de duplo, um modo adaptativo, onde o nível de pressão varia para que o volume corrente se mantenha próximo do que você pretende,
Se ele fizer esforço nesse modo ventilatório, a chance é de você gerar uma redução de pressão para ele e um aumento de trabalho ventilatório. Outro problema relacionado a modo, as pessoas insistem em não aposentar o modo SMV. E o SMV sequer é citado nas novas orientações brasileiras de ventilação mecânica. Esse cavalo de guerra tem que ser mandado para o pasto, já passou a era dele. Ele era bom na época que a gente não tinha pressão de suporte. Era uma transição direta de assistido controlado para espontânea. Agora não tem pressão de suporte, que é um modo totalmente assistido. Outro problema, o uso do PSV 880, ou se banaliza, ou usa para quem não tem condição, ou então deixa de passar o doente para PS, mesmo ele tendo condição. É uma galera que acha que não pode usar pressão de suporte menor que 7. Quem disse isso? É doente usando pressão de suporte acima de 15, acima de 20. Por que ele não volta para assistido controlado no nível de PS tão alto? Então, são algumas questões aí, alguns dogmas que nascem, que surgem, que ninguém sabe de onde vem. É um doente, o profissional com um baita ventilador, com a ferramenta de compensação automática de tubo, ATC, que não usa. É um doente não responsivo à posição prona com SARA, num serviço que não tem ECMO. Aí ele tem uma equipe lá treinada, tem o APRV, não usa PRV. Um ventilador com PAV Plus, que é um ventilador, o modo com evidência de ser superior a PSV no desmame, sobretudo de DPOC, ele não usa. São erros que a gente precisa abandonar. E como é que a gente abandona esses erros? Nos qualificando, nos capacitando, sendo orientado por alguém que possua uma boa bagagem, prova social de que é capaz de transformar a vida dos profissionais, para que ele possa ir à frente. É volume corrente programado, sem preocupação com peso predito no início, depois sem reajuste pela driving pressure, pelo stress index. Tá? É ajuste de volume corrente para normalizar PaCO2 o tempo inteiro, para corrigir a acidemia metabólica. Não se corrige a acidose metabólica com volume corrente, com PaCO2. Isso é um erro, você vai causar um duplo distúrbio aí. É frequência respiratória programada com base em equação de volume minuto ideal. É sensibilidade inspiratória, parece um botão engessado, tem que ser 2 para todo mundo. Só usa pressão, só usa fluxo. Aí colocar uma sensibilidade em off numa parada cardiorrespiratória parece um absurdo. É o doente com vazamento por uma fístula broncopleural, fazendo autodisparo, e alguém bota a sensibilidade em off, parece que cometeu um crime. Aí essa mesma pessoa vai lá, coloca o ventilador com a sensibilidade lá em -10 para fazer treinamento, achando que parece estar usando um querobel. A sensibilidade é um halter, querobel para treinar. Pelo amor de Deus, sensibilidade não treina ninguém, não há a menor evidência para treinamento com sensibilidade. Tudo é erro, gente. Você já deve ter visto isso no seu dia a dia. Ajuste de PIP. PIP de 5 é fisiológico. Quem disse isso? Será que o PIP de 5 é fisiológico por um asmático na fase aguda, com a hiperinsuflação, com alto PIP de 15? Será que PIP de 5 é fisiológico para ele? Será que zerar a PIP para esse doente não pode aumentar o débito expiratório e aumentar a desinsuflação? Faça um teste. Faça um PIP teste. Avalie o pico de fluxo expiratório com a PIP 0, com a PIP 5. Avalie como é que fica a pressão de platô com a PIP 0 e a PIP 5. Se ele desinsuflou com a PIP de 0, use PIP 0. A partir do momento que ele tiver desinsuflado, aí sim você aumenta a PIP para 5. Ah, não, todo meu doente obeso usa PIP de 10. Quem disse que tem que ser 10 para todo paciente obeso? Todo meu paciente com SARA é PIP de 15 e eu recruto. Quem disse que tem que ser 15 e recrutar todo mundo? Tem um monte de paciente com SARA que não é recrutável, que não se beneficia de PIP alta. FiO2, parece que esqueceram, né, que pode usar 21%. Está lá, 21%, mas ninguém usa. Se está usando 21%, por que está em ventilação mecânica? Sabe de nada, inocente. O doente pode ter a melhor capacidade possível de oxigenar e não ter adequado controle de ventilação, não ter adequado controle de tosse, efetividade de tosse, gente. Pelo amor de Deus. Você vai usar a menor FiO2 possível para manter saturação em zona alvo.
92 a 96 para quem não é hipercapnico crônico, 88 a 92 para quem é hipercapnico crônico. Ah, mas meu doente está infartado, eu tenho que dar mais oxigênio. Saiu uma nova diretriz agora, atualização da diretriz de insuficiência coronariana. Não há qualquer indicação de dar oxigênio a mais para infartado. Se dá oxigênio para infartado, se ele tiver hipoxêmico, oxigênio trata hipoxemia. Tem galera dando oxigênio a 100% para cicatrização de ferida. Gente, isso é câmara hiperbárica que faz, por favor. Vê como a galera comete erro por tecnicismo puro, por não saber das coisas, por não estudar, para ouvir o galo cantar e não sabe aonde. É gente usando oxigênio para drenar pneumoencéfalo, pneumomediastino, pneumotórax, pneumoperitônio, pneumo qualquer coisa. Pessoal, não é porque existe uma base fisiológica que aquilo funciona. Tem que ser provado cientificamente, não tem comprovação. Não é porque um caso clínico, um estudo de caso em 1937, 1950 resolveu, que isso pode ter sido fruto do acaso, gente. Tem que saber prática baseada em evidência para entender as coisas. E a relação risco-benefício de dar oxigênio a mais para um doente compensa? A liberação de, né, o aumento do estresse oxidativo, a liberação de espécies reativas de O2, por favor, gente. Então, ó, tudo é personalização, ó, tá tudo aqui, ó. Tudo é artigo, ó, recente falando sobre personalização. E aí, quando a gente fala disso, né, a gente tem que falar em não fazer, em avaliar adequadamente, gente. Não dá para se basear só por troca gasosa. Quer ver? Erro comum, né? Quando a gente se baseia apenas, a gente faz uma avaliação inadequada, ou ajuste ventilatório, como eu disse lá, o segundo erro, ajuste ventilatório sem uma adequada avaliação. Vou dar alguns exemplos aqui que eu já experienciei. Paciente em ventilação mecânica, com hipoxemia, relação PF abaixo de 200, para ser mais preciso, 155, aí tá lá, já tá com PIP de 10, hipoxêmico, pererei, parará, aí chegam para mim e perguntam assim, professor, eu devo fazer uma manobra de recrutamento alveolar? Aí eu pergunto, teu doente tem diagnóstico de SARA? Eita, a gente não sabe. Como é que tu vai me propor aumentar, fazer uma manobra de recrutamento alveolar se tu sequer sabe se o doente tem SARA, que seria o contexto onde ela seria aplicada? Teu doente tem uma doença pulmonar de início súbito, em um intervalo de tempo de 7 dias. O teu doente tem um exame de imagem que comprove consolidações difusas, parará, parará. Não, ele tem um raio-x aqui, mas não tem consolidação, não. Aí, quando vai ver, é um doente de uma cirurgia de grande porte, foi diagnosticado e confirmado um TEP maciço. Vai recrutar um TEP maciço, que causa uma hipoxemia como essa, por aumento de espaço morto? Recruta para tu ver uma coisa. A sobrecarga que tu vai gerar no VD, a corpo monale que tu vai produzir no ventrículo direito. Ah, mas tu não sabia, né, que ia causar sobrecarga porque tu não conhece a inter-relação do pulmão com o sistema cardiovascular. Porque é isso que acontece com o cara que é técnico. Ele não consegue ter essa visão além do pulmão. Ah, outro cenário. Professor, esse paciente aqui, ó, tá com a ausculta praticamente abolida no hemitórax direito, índice de oxigenação baixo. A gente está pensando em aumentar, mudar o decúbito e aumentar a PIP para expandir o pulmão. Vocês olharam o raio-x para dar uma olhadinha? Vamos ver o raio-x. Quando vai ver o raio-x, um baita do pneumotórax à direita. A única coisa que eu fiz foi olhar a punção e ver que tinha uma punção recente de subclávia lá do lado. Tinha tido uma primeira tentativa tal, e conseguiram funcionar lá do lado direito. Vai, aumenta a PIP no pneumotórax à direita. Ah, professor, eu estou aqui com esse paciente com asma, já dei até esse exemplo, o paciente está lá e muito hipersuflado, alto PIP lá em cima, pressão do platô lá em cima, não consegue desinsuflar, está com PIP de 5, bababá, o que eu faço? Baixo para 0. Não, professor, se eu baixar a PIP para 0, vai fazer a telequetrauma. Essa telequetrauma. O doente está lá com um pulmão desse tamanho, tonel. A diretriz brasileira, a orientação brasileira de 2024 fala em desconectar do ventilador e comprimir o peito por 30 segundos para botar o ar para fora. Tu tá com medo de ventilar com PIP 0 para testar se ele desinsufla. Professor,
Que história é essa de que pode ventilar, manter o doente no ventilador durante a reanimação cardiopulmonar? Pode. Não tem nenhuma evidência de que ventilar com ambu seja mais eficiente do que ventilar com ventilador. Agora, é muito mais tradicional usar o ambu do que usar o ventilador, né? Precisa ver se tua equipe está preparada para usar o ventilador. Então, vejam, tem coisas que as pessoas não pode usar o ventilador na RCP. Quem disse? Tem um monte de estudo mostrando que é seguro. A American Heart Association, a AHA, diz lá na sua recomendação que pode usar. Mas o ACLS não fala. Bom, o ACLS é um curso, é um treinamento. Eles optaram por não falar dessa forma, por questão deles. E quer dizer que eles estão plenamente corretos, é? A gente tá vendo como é que são as coisas no dia a dia da gente. A gente às vezes ouve o galo cantar ali e acha que aquilo é a verdade absoluta, gente. Não é bem assim, não, tá? A gente precisa ter uma análise mais completa. Então, gente, avalie, ó, mecânica, domine mecânica respiratória, básica e avançada. Seja capaz de promover uma adequada monitorização hemodinâmica e correlacionar os dados da hemodinâmica com a ventilação mecânica. Avalie bem a troca gasosa, mas não se prenda só a PaO2, saturação, PaCO2. Não é índice de oxigenação, não, tá? É relação PF, tá? PaO2, F de O2. Índice de oxigenação é outro índice. Avalie imagem torácica. Hoje a ultrassonografia nos ajuda muito. Beira-leito, né? Não emite radiação ionizante, a gente poder lá estar avaliando função, a imagem pulmonar. Tudo isso nos ajuda a nortear a ventilação mecânica. Então, ó, tem que entender que, por exemplo, quanto mais grave for a função pulmonar, a disfunção pulmonar, maiores serão as alterações de mecânica, que são as 3 fases de evolução da síndrome do desconforto respiratório agudo, da fase exudativa, passando pela fase proliferativa para a fase fibrótica. É óbvio que esse pulmão, dependendo da fase, vai reagir diferente à programação ventilatória. Há uma fase com mais edema, onde a resposta à posição prona é maior do que numa fase fibrótica. Há uma fase onde a possível resposta à PIP é maior do que na fase fibrótica. Agora, se você não domina essa fisiopatologia, é complicado de você conduzir ventilação mecânica nesse cenário. Precisa entender a relação da mecânica respiratória com a equação do movimento, entender que toda vez que a mecânica piora, a elastância, que é o inverso da complacência, a resistência, que está relacionada à via aérea, você vai aumentar o trabalho ventilatório, que pode ser realizado pelo músculo e pode ser realizado pelo ventilador. Então, a assincronia, por exemplo, pode ser fruto da piora da mecânica. Às vezes, o cara está lá tentando mudar o parâmetro ventilatório para corrigir a sincronia e não percebe que a causa da sincronia é uma alteração de mecânica, que, por sua vez, pode ser um broncoespasmo, pode ser secreção na via aérea, pode ser edema dentro do alvéolo, enfim. Nesse cenário, por exemplo, quem você ventila um super obeso, é importante entender que você tem alterações de mecânica de parede torácica, alterações do componente abdominal que impactam diretamente na função do sistema respiratório, que adotar uma posição em Trendelenburg reverso, que usar o posicionamento em cadeira de praia, né, que esperar uma redução de complacência de parede torácica. Se o seu serviço tem, por exemplo, manometria esofagiana, que possibilita separar o componente de mecânica de pulmão do componente de mecânica de parede torácica, é mais fácil adotar a estratégia ventilatória. E você precisa entender essas particularidades na hora de programar a ventilação mecânica para esse perfil de paciente. A DPOC também é outro cenário onde é muito difícil ventilar, uma série de alterações de mecânica durante a exacerbação. Eu estou falando de uma condição onde o uso da ventilação não invasiva é fundamental, é uma estratégia de primeira linha, nível de evidência A,
mais de 70% dos pacientes com exacerbação da DPOC respondem favoravelmente ao uso da ventilação não invasiva com modalidade bilevel. O que quer dizer isso? Eles não precisam ser entubados, eles não precisam ir para a ventilação invasiva. Agora, um erro que se comete também é insistir na VNI além do tempo em que deveria se esperar uma boa resposta. Outro erro é você ficar achando que esse doente vai fazer VNI de 2 em 2 horas. Não é isso. O tratamento de insuficiência respiratória aguda é deixar o doente pelo máximo de tempo possível na VNI, enquanto ele estiver respondendo bem. Um erro é você não usar a escala ACOR, ACOR Score. Se o Aqua Score for maior do que 5, nas primeiras 2 horas de uso de ventilação não invasiva, é um indicativo de insucesso. Mas outro erro também é usar o ACOR errado. Existe ACOR específico para insuficiência hipercápnica, que é a DPOC, e existe ACOR para insuficiência hipoxêmica. Então, tudo isso tem que estar na mente de um expert, ele precisa dominar tudo isso. E aí se torna fácil conduzir ventilação mecânica, se torna fácil o dia a dia do plantão. Aí você se torna uma autoridade, você se torna aquela pessoa que quando entra no plantão, as pessoas dizem, graças a Deus que fulano chegou. Que bom, Flávio, que você chegou para nos ajudar, porque quando você está aqui, as coisas andam, os doentes evoluem. E eu espero que vocês sejam essas pessoas. O outro erro comum que eu citei, né, é não perceber essas interações entre pulmões e outros órgãos, né? Essas catracas se relacionando, tá? Então, coração, pulmão é a principal, né? Então, tu tem que entender qual é o efeito da ventilação mecânica por pressão positiva na hemodinâmica. Afinal de contas, é diferente, né? Em ventilação espontânea, a pressão pleural é negativa. Em ventilação mecânica, a pressão é positiva a maior parte do tempo. E aí você tem uma redução de pré-carga de ventrículo direito, você põe um aumento da pós-carga do ventrículo direito, você tem uma redução da pré-carga do ventrículo esquerdo, você tem uma redução da pós-carga do ventrículo esquerdo por ação barorreflexa. E isso pode gerar um efeito benéfico na hemodinâmica para quem tem uma pós-carga aumentada, para quem está hipervolêmico, para quem tem disfunção do ventrículo esquerdo, e pode gerar um impacto hemodinâmico adverso para quem tem uma pré-carga já diminuída, para quem tem uma disfunção do ventrículo direito, para quem tem uma hipovolemia. Então, você precisa entender em qual cenário você está manejando a ventilação mecânica previamente. Existe também a relação, como eu já falei, com o sistema nervoso central, existe ainda a relação com o sistema gastrointestinal, existe ainda a relação com o sistema renal. Insuficiência renal aguda pode ser precipitada ou agravada pela ventilação mecânica mal programada, seja por biotrauma, por resposta inflamatória, seja por redução direta do fluxo sanguíneo renal. Então, a gente precisa tomar cuidado. Além disso, eu já citei aqui, muito cuidado com as disfunções musculares, tanto diafragmática, que é diretamente associada à ventilação mecânica, mas também as periféricas, porque quando, por exemplo, tu atrasa a saída do doente da ventilação mecânica, esse doente passa muito tempo sedado, acamado, você favorece fraqueza muscular do doente crítico, né? Fraqueza muscular adquirida na UTI. Então, esse doente vai ter mais disfunção muscular periférica, esse doente vai ter mais incapacidade funcional, esse doente tem alta com mais incapacidade, ele faz uso de mais recursos, ele tende a ir para casa precisando de home care. Então, tudo isso é impacto direto ou indireto da ventilação mecânica, e é um impacto que pode ser agravado ou atenuado por você que está aí me assistindo. Então, aqui o resumozinho do efeito hemodinâmico da ventilação mecânica com pressão positiva. Reduz o gradiente de retorno venoso, reduz a pré-carga do ventrículo direito, aumenta a resistência vascular pulmonar e, consequentemente, aumenta a pós-carga do VD. Isso se dá, sobretudo, pelo aumento da resistência vascular dos vasos alveolares
reduz a pós-carga do ventrículo esquerdo por ação barorreflexa. Como eu disse, isso pode ser bom, pode ser ruim. Depende do cenário clínico que está sendo ventilado, tá? E aí a gente precisa que esse profissional aqui seja plenamente empoderado sobre tudo isso para fazer bom uso do recurso. Ele precisa entender que ventilação mecânica, sobretudo, não pode piorar a lesão pulmonar. Então, precisa proteger pulmão. E um dos graves erros que comete-se durante a condução da ventilação mecânica é uma proteção pulmonar insuficiente. Seja pelo ajuste incorreto de volume, seja pelo ajuste incorreto de PIP, seja porque você permite um esforço excessivo, seja porque você não monitoriza adequadamente as variáveis que expressam uma adequada proteção pulmonar, seja porque fica aquela busca incessante pela ventilação perfeita, pela gasometria perfeita, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade de serem permissivos. Estou falando, gente, que em cenários de disfunção pulmonar grave, permitir algum grau de hipercapnia, permitir algum grau de hipoxemia, desde que isso não coloque em risco a vida do doente. E você precisa entender que a doença crítica, em geral, anota isso, em geral, a doença crítica não mata por hipóxia nem por hipercapnia. Ela mata por outras coisas. Então, aceitar um grau de hipercapnia e hipoxemia pode ser a chave para você não agravar a lesão pulmonar e garantir que o doente saia dessa fase aguda, tá? Então, proteger pulmão é ser capaz de trabalhar com dados como pressão de platô, aplicando uma pausa inspiratória. É saber o significado dessa diferença entre pressão de platô e PIP, que é a driving pressure. É saber que ela reflete o strain pulmonar, que é a deformação do material pulmonar em relação ao seu estado original de repouso. É entender que quanto maior a driving pressure, maior é o estiramento pulmonar, maior é a tensão que o pulmão está recebendo, maior é a inflamação que esse pulmão vai sofrer. É entender que se o volume corrente que você programou inicialmente pelo peso predito gerar uma driving pressure muito alta, é indicativo de que o tamanho funcional do pulmão é pequeno e que você deveria reduzir um pouco esse volume corrente. Tá? Entender que em ventilação não invasiva também é possível que haja lesão pulmonar. Se o esforço for mantido em larga escala, mesmo em VNI, a chamada PCILI, ele pode agravar a lesão. E a gente viu muito desse erro durante a pandemia. Insistir na VNzinha para não entubar. Não entuba não, que sustenta na VNzinha. Doente se acabando de fazer esforço sem melhora. Quando, enfim, ele foi entubado, o pulmão já estava com sua mecânica respiratória muito ruim, ao ponto de ser praticamente impossível colocar ar para dentro dele. Então, proteger o pulmão significa programar adequadamente o ventilador, mas também dosar adequadamente o nível de esforço que o seu doente faz. Escolha de interface, adequado provimento de umidificação e aquecimento. Flávio, é obrigado umidificar e aquecer VNI se for para uso prolongado? Sim. Se for para meia hora, 1 hora, até 2 horas de terapia de expansão, não precisa. Mas para manter em tratamento de insuficiência respiratória, umidifique e aqueça. Preferencialmente, umidificação aquosa aquecida, mas pode usar um HME também, aqui proximamente. Se for usar HME, preferencialmente com circuito duplo, tá? Porque ele se torna mais eficiente. Lembrando que aqui é um EPA, que é um filtro EPA, que não é um HMS, aqui só filtra, tá? Aqui tem que ter um HME se você quiser filtrar, tá?
Essa máscara é uma máscara ventilada, então teria que trocar para usar circuito duplo por uma máscara não ventilada, sem orifício de exalação. Tá? É manter vigilância, é dar conforto para o doente, é começar com pressões mais baixas, é ir programando as pressões ao longo do tempo, é colocar uma rampa, é programar. São todas as orientações que eu passo para os meus mentorandos para que ele tenha melhor resultado com a ventilação não invasiva. Tá? Outro problema que eu listei é a incapacidade de tirar do ventilador informações relevantes, né, com a monitorização. E aí eu vou trazer duas situações aqui para a gente brincar. Quando a gente fala, por exemplo, de incapacidade de monitorizar adequadamente, uma baixa qualidade de monitorização, um problema que salta aos olhos é a baixa capacidade que os profissionais têm de identificar, interpretar e corrigir as sincronias ventilatórias, né? Então, aqui vê que cenário interessante. Uma mulher, 65 anos, com um quadro de síndrome do desconforto respiratório agudo de origem pulmonar por Covid-19, uma pneumonia viral. Está no segundo dia de intubada, em uso de dormonide e propofol, com fentanil, mantendo um nível de pseudoanalgesia na escala RAS de -5, ou seja, pseudoanalgesia profunda. Em modo PCV, com pressão inspiratória de 29, PIP de 14. Né? Tempo inspiratório de 0,8, frequência programada de 20. O volume corrente expirado, já que ele é livre em PCV, está variando entre 5,5 e 6 ml por quilograma de peso. É uma coisa que vocês têm que fazer sempre que estiverem usando PCV, tá? É avaliar se o volume, em quantos ml por quilograma de peso é o volume corrente gerado. Está com FiO2 de 85%, mantendo a saturação ali no limite inferior da aceitação, 92%. E aí, na tela de monitorização, eu tenho esse gráfico de fluxo tempo em verde e esse gráfico de pressão tempo em vermelho. E aí, quando a gente olha para esse gráfico, e quando os profissionais olharam para esse gráfico pela primeira vez, muitos me disseram que isso era um esforço inefetivo, ó, porque tinha esse sinal aqui, que era uma ascensão rápida da alça de fluxo expiratório em direção ao eixo, querendo ir em direção à inspiração para cima, porém, como não passa da linha que divide a ex da ins, era inefetiva. Era um esforço inefetivo que se repete nesses 3 ciclos. Outra parte disse para mim que era uma ciclagem precoce ou prematura, porque estava acontecendo muito no início da ex, que esse sinal aqui parecia uma amputação do pico de fluxo expiratório, que é um sinal comum na ciclagem prematura, que isso poderia estar indicando que esse esforço vinha do ciclo da fase inspiratória, ou seja, não era um novo esforço, era um esforço mantido da fase ins, um esforço esse que era longo, em uma inspiração do ventilador que tinha sido curta, ou seja, um tempo inspiratório do ventilador menor do que o tempo inspiratório da contração. Aí eu olhei, disse, rapaz, eu acho que não é nem uma coisa, nem outra. Todo mundo olhou espantado para mim. Como assim, Flávio? Pessoal, primeiro, é uma doente que está bem sedada, né? Se ela está bem sedada, o drive dela deve estar bem rebaixado. E essas duas assincronias que vocês me citaram, que citaram para mim, são assincronias de quem tem drive muito presente. Eu posso observar que no início do ciclo, que é onde eu estou com a seta aqui, não tem sinal de esforço. Em nenhum dos ciclos ventilatórios, no início, tem sinal de esforço. Então, são ciclos controlados. Então, isso confirma que essa paciente não tinha drive. Para além disso, é a sincronia que se repete com uma frequência muito comum. Ó. Em todos os ciclos, praticamente, está acontecendo no mesmo momento. E em uma paciente com SARA por Covid, e esse tipo de assincronia eu vi inúmeras vezes acontecer em pacientes com Covid.
Isso aqui é disparo reverso, numa frequência de 1:1, sem duplo disparo. Ciclo controlado, estira o componente muscular, ativa terminações vagais, produz um reflexo na musculatura inspiratória, que contrai, mas não conseguiu disparar o ventilador, mas contraiu aqui, contraiu aqui, contraiu aqui, sempre no mesmo momento. Aí todo mundo, puxa, é mesmo, é um disparo reverso, ó. E a gente só conseguiu ver que era, Flávio, porque tu mostrou direitinho pra gente que era. Pois é. Essa é a forma como eu sempre orientei meus residentes, meus colegas profissionais quando eu coordenava equipes de UTI, meus colegas de plantão, meus estagiários, quando eu estava lá dividindo conhecimento com eles. E é esse método que eu trago para dentro da trilha, para as minhas mentorias, para essa aula aqui. Vocês precisam ter um olhar, gente, para além da tela gráfica. Vocês têm que fazer uma boa avaliação clínica. Vocês têm que conhecer a fundo o doente de vocês. Vocês têm que olhar o ventilador depois de terem feito um bom estudo do prontuário, depois de vocês terem feito uma boa coleta de informações, depois de vocês terem feito um adequado exame clínico. Aí sim, aí vocês podem olhar para o ventilador. Diante dessa avaliação preliminar que vocês fizeram agora, olhando para o ventilador, vai ser muito mais provável que vocês consigam extrair informações relevantes e corretas para consubstanciar a tomada de decisão clínica de vocês. Flávio, o que tu faria aí diante desse disparo reverso? Bom, essa doente não tem condição de ir para a pressão de suporte ainda. Porque o caminho melhor para corrigir esse tipo de assincronia é diminuir sedação e botar ela em modo assistido. Mas ela com essa saturação e essa FiO2, esse nível de PIP, eu não vou botar ela em PS. Então aí eu tenho dois caminhos. Ou bloquear, que eu não faria isso, pelos efeitos adversos do bloqueador neuromuscular, e até porque eu só pediria para fazer bloqueio neuromuscular se ela estivesse fazendo duplo disparo com aquele chamado empilhamento de ar, que é o breathtaking. Ela não tem aí. Como esse tipo de assincronia tem um potencial lesivo menor, sobretudo para o pulmão, e o que mata mais é a lesão pulmonar, aí tem impacto no músculo, né, o chamado miotrauma excêntrico, eu seria permissivo. Eu aceitaria essa sincronia aí. Dos males, o menor. Agora, se ela começar a fazer duplo disparo aí, empilhamento de ar, eu partiria para conversar com a equipe a possibilidade de fazer bloqueio neuromuscular. Sacaram como é que é Flávio no dia a dia? É isso aí. E quando eu estou mentorando alguém, é esse tipo de assessoria que eu dou, para que vocês consigam, em alto nível, fazer a discussão no dia a dia de vocês. Agora, aqui não, ó. Aqui é um esforço inefetivo clássico. O paciente aqui, ó, vinha exalando normal, de repente fez um esforço para tentar disparar o ventilador e não conseguiu. E isso aqui é por superassistência, tá? Tá fazendo volume corrente muito alto, frequência perto de 12, que é um marcador de superassistência. Aqui, ó, queda de pressão, que não dispara o ventilador, bem sutil, a seta lá, ó, no gráfico de pressão-tempo. Aqui também, ó. Olha lá. A solução, eu tenho uma sequência de vídeos desse cenário que eu mostro na minha aula na trilha, mostrando um cenário pior do que esse, com volume, com maior PS, tá? Tava com uma PS mais alta. Aí baixamos, foi melhorando, tive que baixar mais até que consegui corrigir completamente o esforço inefetivo, gerando normoassistência ventilatória. E aí você precisa dominar P01, delta POC, pressão muscular, né, que são variáveis aí que a gente avalia beira-leito para saber se o doente está ou não normoassistido. São dados extraídos de uma adequada monitorização. Você não pode ser só técnico, você tem que entender essas variáveis, obtê-las e interpretá-las, sobretudo para te ajudar no ajuste ventilatório otimizado. E aí, só para vocês terem uma ideia do quanto os nossos colegas acabam, os profissionais acabam não tendo a habilidade esperada para identificar e corrigir a sincronia, que só um dado, né, uma tabela, uma das tabelas do estudo do qual eu fiz parte, tá? Um estudo internacional publicado na Média Intensiva, que é o periódico da Sociedade Espanhola de Medicina Intensiva, lá em 2019,
Então, a gente observa que o que faz, aqui nesse estudo a gente viu que a taxa de identificação e correção era baixíssima dentro dos mais de 500 profissionais que a gente entrevistou. A gente apresentava 7 vídeos de assincronia, eles tinham que identificar e propor correção. E a taxa de acerto foi pequena, e a taxa também de acerto, tanto na identificação como na correção, foi pequena. E o que a gente viu é que o que aumenta as chances deles acertarem tanto a correção quanto a identificação é treinamento. Não tem erro. Treinou, se torna melhor. Se capacitou, vai ser melhor na condução de ventilação mecânica. Vai errar menos. Quer errar menos? Treine. Como é que eu treino? Estudando, fazendo curso, sendo mentorado, sendo acompanhado, tendo exposição à tela, é olhando o gráfico, é monitorando, é dando plantão, é tudo, é o combo. Você tem que ser treinado. E é nesse sentido que eu quero te ajudar. Então não adianta só você olhar para esses documentos aqui e achar que lá em 2017, lá em 2014, perdão, você iria decorar a recomendação brasileira de ventilação mecânica e ia se tornar um expert em ventilação. Do mesmo jeito que não dá para você achar que agora você vai decorar as orientações práticas em ventilação mecânica da AMIB e SBPT, publicado no ano passado, e vai se tornar um expert em ventilação mecânica. Não, aqui é um guia. O ideal é que você vá ler esse documento aqui depois de ter se qualificado, depois de ter uma boa base. Até para ele não te atrapalhar. Porque quando você vai ler esse documento tendo uma boa base, você começa também a encontrar algumas falhas nele. Inclusive, eu fiz uma série de lives o ano passado, acho que no começo foi ano passado com meu amigo Lucas Del Sarto, discutindo, não metendo pau, não era metendo pau no documento, mas era mostrando algumas falhas, porque a gente precisa alertar os colegas também. Nem tudo que está lá está certo. Tem muita coisa boa, mas nem tudo está certo. Então, o ideal até é que você leia isso depois de você possuir. Esse documento não é um documento para ensinar ventilação mecânica, é um documento para quem já sabe ventilação mecânica. São documentos bons para passar em prova de título, prova de concurso, mas são péssimos para salvar vidas. Me perdoe estar dizendo isso. Para salvar a vida mesmo, o que vai ajudar é você se desenvolver tecnicamente. Tá? E aí é tudo isso aqui, ó. Como eu falei, você tem que conhecer as prerrogativas profissionais, o que é do teu fazer. Para você parar de estar, por exemplo, se é fisioterapeuta, colhendo cultura de secreção, trocando circuito. Para as equipes pararem de estar discutindo por bobagem. É dominar desde anatomia, fisiologia, biofísica, fisiopatologia, farmacologia, avaliação e monitorização, ventilação mecânica básica, ventilação mecânica avançada. Tudo isso aqui, ó, fisiologia cardiovascular, pulmonar, muscular, fisiopatologia cardiopulmonar, monitorização do intercâmbio gasoso, oxigenoterapia, aerosolterapia, terapia ventilatória não invasiva, que aí envolve cânula nasal de alto fluxo, ventilação não invasiva CPAP, bilevel, mecânica respiratória básica e avançada, monitorização gráfica, modos ventilatórios básicos e avançados, assincronias, estratégia de proteção pulmodiafragmática, ventilação mecânica aplicada nas diferentes situações, trauma torácico, SARA, aí você tem o doente obeso, o doente neurocrítico, o doente com DPOC, o doente com asma, que são diferentes, tá? Você tem o paciente no pós-operatório, enfim, você tem que saber ventilar cada uma dessas situações, o cardiopata, desmame da ventilação, uso do ventilador como recurso terapêutico para remoção de secreção, por exemplo, os cuidados com a via aérea artificial, então, o cuidado com a pressão de cuff, com a umidificação, com aquecimento, com a aspiração traqueal, tudo isso faz parte. E, não menos importante, a ausência de soft skills hoje tem sido um grave problema, um grande problema, é causador de erro. Porque quando você não desenvolve isso aí, a comunicação, a inter-relação, a interdisciplinaridade fica comprometida. E aí você começa a ter um distanciamento entre expertise e valorização profissional. Às vezes o cara tem muito conhecimento, mas não é valorizado dentro da equipe. Às vezes você tem vai se observar uma grande diferença em como você se enxerga, você se vê e como os outros te enxergam. Você percebe que tem muita capacidade, mas os outros não conseguem perceber isso em você, você não é notado. Então é preciso ter empoderamento profissional, você tem que saber exatamente o quanto você é capaz de contribuir
beneficamente para aquele serviço. Não é você ser orgulhoso, não é você querer ser mais do que ninguém. Não, mas você precisa saber o teu papel, saber o quanto você é capaz de modificar o curso natural daquele serviço ali, o quanto você pode contribuir positivamente para aquele serviço. É preciso isso, claro, sem perder ali, né, o tino também e ultrapassar aquela linha que separa a arrogância, por exemplo, desse empoderamento. Você tem que ser capaz de se comunicar de forma eficaz, até para contrapor o outro. Não adianta chegar para uma discussão e ficar gaguejando, ou então querer só impor. Você tem que saber discutir com base, apresentar quem disse isso, em qual artigo, tomar, enfim, com respeito, entender o momento. Tudo isso faz parte de uma comunicação assertiva. Tem que ter capacidade de tomar decisão. Então, você tem que chegar e tem que saber também que tem um momento em que você tem que dizer, olha, tem que ser feito assim, eu sugiro que tem que ser feito assim, vamos fazer dessa forma. Você tem que ter a sua personalidade direcionada para a resolução de problema. Não há mais espaço para só quem reclama e diz o que está errado, certo? O que você propõe para resolver? Empatia, fundamental. Tem que ter empatia, você tem que estar pensando sempre em entregar o melhor para a tua equipe, para o teu serviço melhorar, para a tua equipe ter bons resultados e, sobretudo, para que teu paciente melhore. Afinal de contas, a abordagem tem que ser sempre centrada nele. Tá? Então, quando você se qualifica, quando você se preocupa com a entrega, quando você vai para o plantão imbuído do interesse de fazer o melhor, de conduzir bem a ventilação mecânica, é pensando nisso aqui, é pensando num bom desfecho. Tá? Então, assuma seu papel, se empodere, seja aquela pessoa que, quando entra no plantão, sabe que é capaz de mudar o prognóstico e a vida daquelas pessoas que estão lá. Tá? Então, sejam pessoas capazes de resolver problemas e não só pessoas que apontam problemas. Atualizem-se constantemente. Trabalhem em equipe. Façam um planejamento de carreira onde vocês querem estar daqui a algum tempo. Dando o mesmo plantão, do mesmo jeito, reproduzindo as mesmas técnicas, sem receber o respeito que julgam que deveriam receber, sem estar dentro de um ambiente onde as coisas funcionam, as coisas acontecem. Não, vocês são vetores de mudança, gente. Então, pensem nisso. Os erros que hoje são cometidos precisam deixar de ser cometidos. E, às vezes, ações simples são capazes de começar a mudar isso. E vocês são capazes de modificar isso. Tá? Então, eu penso que o primeiro passo é isso aqui. Ó. Todo mundo precisa se qualificar. Todo mundo precisa se qualificar, todo mundo precisa encontrar um tempo, por mais experiência, menos experiência, por mais plantão que dê ou que já tenha dado, enfim, sempre é tempo de se qualificar. Eu não paro de me qualificar e eu não consigo entender como é que alguém para de se qualificar. Escolheu a profissão errada. Se escolheu a área de saúde e pensa que pode parar de se qualificar, cometeu um grave erro. E mais ainda, se está lidando com paciente crítico, com ventilação mecânica e acha que não deve se qualificar, cometeu um erro pior. Tá? Então, eu deixo aqui um convite para vocês, gente. Vocês viram aí que tem muita coisa errada sendo feita, mas que é totalmente possível a gente mudar. E eu sei que muita coisa, a partir de hoje, vocês já não vão mais repetir. Tá? E eu me coloco à disposição de vocês para continuar ajudando a melhorar esse cenário. Então, deixa o convite para vocês. Vamos para cima? Vamos evoluir? Então, aproveita que agora a cabeça está fervilhando. Aproveita que você conheceu um pouco da minha didática, da forma como eu abordo o tema ventilação mecânica. E vem comigo. Vem comigo iniciar uma trajetória que vai te levar do ponto A ao ponto B e vai te tornar esse expert que você quer ser em ventilação mecânica. Eu vou te convidar para um segundo passo. O primeiro foi hoje, mas o segundo passo você vai começar a dar agora. Nesse momento, exatamente nesse momento, para você que está assistindo essa aula aqui comigo, eu estou abrindo as inscrições para a primeira turma de 2025 da minha formação completa e 100% online em ventilação mecânica, a trilha. Nela você vai ter acesso
a um conteúdo totalmente exclusivo, mentorias e todo o suporte necessário que eu posso te dar para você se tornar um verdadeiro protagonista em ventilação mecânica adulta. Essa formação, para que você tenha uma ideia, ela já levou, só no formato digital, mais de 4.000 profissionais ao protagonismo. E quando eu penso no formato completo, tanto no presencial quanto no digital, são mais de 9.000 profissionais qualificados ao longo desses 18 anos aí de docência. A trilha no formato atual, você assinando, você vai ter 1 ano de acesso, com 16 módulos que totalizam mais de 120 horas-aulas. Você vai ter direito a 12 encontros ao vivo comigo para mentoria, onde você vai poder levar todas as suas dúvidas, casos clínicos. Eu levarei material para compartilhar, para discutir com você. Convidarei profissionais para trazer temas novos, para que a gente possa ir se atualizando ao longo desse 1 ano de acompanhamento com vocês. Todos esses encontros são também gravados para quem não puder estar ao vivo comigo participando. Além disso, atualmente 10 aulas bônus com convidados especiais para vocês, com temas complementares a todo o conteúdo. Então são mais 10 horas aí, 10 aulas com mais carga horária adicional que está dentro da trilha. Fora as aulas que vão surgindo bônus ao longo desse 1 ano de assinatura de vocês. Plataforma exclusiva para vocês enviarem as dúvidas para que eu possa responder semanalmente as dúvidas de vocês. Vocês não ficam sem acompanhamento. Todas as aulas em formato PDF liberadas para vocês. Artigos que forem sendo publicados ao longo do ano, que eu leio, eu estudo, eu libero para vocês, porque eu quero que vocês estudem a mesma coisa que eu estudo, a mesma qualificação continuada que eu faço, vocês vão fazer. Eu vou atualizar o conteúdo sempre que necessário, sempre que sair um documento novo, algo que eu julgue que preciso atualizar a aula que está lá, eu gravo material novo e libero para vocês. E, além disso, quem se inscrever na trilha agora ainda tem lá a possibilidade, numa condição super especial, com baita desconto, adquirir ainda o meu curso de Fisiologia Pulmonar aplicada à terapia ventilatória, que eu organizei junto com meu amigo Cláudio Albuquerque, que é o expert em ventilação mecânica pediátrica e neonatal. Então, o que você está esperando, né? Então, é o segundo passo. Primeiro, você já deu hoje, entendendo aí esses 7 erros que você não pode cometer, e já tem aí uma margem para você evoluir com muita coisa. Mas o segundo passo que você tem que dar, até porque o prazo é super limitado para você participar da formação, é vir para a trilha. Então, aproveite o super